Bem-vindos, adeptos sportinguistas. O futebol não dá tréguas, e em Alvalade a pressão voltou a subir de forma vertiginosa. Em plena pausa para seleções, 3 acontecimentos interligados trouxeram uma mistura de alívio, entusiasmo e alerta ao universo leonino. De um lado, um jogador importante que estava em dúvida pode afinal regressar mais cedo do que o esperado e ser um verdadeiro reforço clínico para a reta final da temporada. Noutro plano, um alvo de mercado voltou a dar nas vistas com uma exibição de encher o olho ao serviço da sua seleção, deixando os olheiros verdes e brancos em alerta máximo. E, para fechar, há um nome em Alvalade que está a ser empurrado para o topo do mercado europeu. As declarações públicas de um selecionador voltaram a lançar o avançado sportinguista para o radar dos gigantes, e desta vez a fasquia subiu ainda mais. 3 momentos, uma só realidade. O Sporting vive dias de decisões cruciais que podem influenciar diretamente o que resta da época e preparar ou abalar o futuro imediato do clube. Antes de seguirmos para os detalhes, já sabes, inscreve-te, ativa as notificações e deixa o teu like, porque só assim não perdes o que realmente interessa. E agora, prepara-te. A primeira revelação envolve um jogador que esteve entre o risco e o regresso, e a sua condição física pode mudar tudo já no próximo jogo. Comentem já com o vosso palpite e diz se estás pronto para descobrir quem pode voltar a dar o corpo ao manifesto por Rui Borges. Quando os alarmes soaram em Alvalade após a dispensa de Idmasa Morita da seleção japonesa, os adeptos leoninos temeram o pior. O médio nipónico, peça-chave de Rui Borges, foi substituído ao intervalo no duelo entre o Japão e o Bahrein e acabou por regressar mais cedo a Lisboa devido a queixas físicas. O cenário parecia negro. O jogador vinha de uma lesão recente, e a preocupação aumentou com as longas viagens feitas num curto espaço de tempo e os 45 minutos disputados pela sua seleção. Mas agora, tudo mudou. Segundo o jornal O Jogo, a equipa médica do Sporting já avalia a situação de perto e as notícias são animadoras. A lesão de Morita não é grave, e o camisola 5 dos Leões poderá estar apto a tempo do jogo frente ao Estrela da Amadora, marcado para o final do mês de março. Com Morten Julman suspenso, esta pode ser a melhor notícia que Rui Borges poderia receber. O treinador sabe que, sem Morita, teria de reformular completamente o meio-campo, uma zona crítica na estrutura da equipa. Esta época, Morita soma 30 jogos oficiais, tendo sido utilizado na Liga Portugal Betclic, Liga dos Campeões, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça Cândido de Oliveira. Já leva 1765 minutos em campo, com 2 golos e 3 assistências. Mais do que os números, o que preocupa é o equilíbrio que o nipónico traz à equipa. Com ele em campo, o Sporting tem maior capacidade de controlar o jogo, recuperar bolas e manter a fluidez ofensiva. A equipa técnica, no entanto, vai adotar precauções no regresso de Morita aos treinos. A ideia é observar como reage fisicamente antes de tomar uma decisão definitiva sobre a sua utilização no jogo da 27ª jornada. A boa notícia é que não está descartado, e para Rui Borges, contar com Morita, mesmo que por alguns minutos, pode ser decisivo. Mas enquanto um regresso anima os sportinguistas, há um jogador fora de Alvalade a brilhar pela sua seleção e pode estar cada vez mais perto de se juntar ao grupo de trabalho verde e branco. Queres saber quem é o alvo do Sporting que brilhou numa goleada europeia e está a confirmar o seu valor em campo? Comenta já e fica atento, porque a segunda notícia está prestes a chegar. Enquanto Idmasa Morita recupera e poderá ser opção já frente ao Estrela da Amadora, um nome que está na lista de reforços do Sporting continua a dar nas vistas além fronteiras, e agora com ainda mais força. Falamos de Georgi Kuchurashvili, médio da seleção da Geórgia e um dos alvos prioritários da estrutura leonina para reforçar o meio-campo na próxima temporada. E se havia dúvidas sobre o seu valor, a exibição recente ao serviço da sua seleção eliminou qualquer hesitação. Num embate a contar para os play-offs da Liga das Nações, a Geórgia simplesmente destruiu a Arménia com uma goleada por 6-1. Kuchurashvili não só assinou uma assistência como esteve envolvido em várias jogadas ofensivas de destaque, mostrando visão, capacidade técnica e uma presença forte na construção do jogo. Mais impressionante ainda, o jogador já tinha marcado na primeira mão, na vitória por 3-0. 2 jogos, 2 grandes desempenhos e um claro aviso ao Sporting. Se quiser garantir este médio, tem de se mexer rapidamente. A estrutura verde e branca, liderada por Frederico Varandas, já tem o jogador identificado há várias semanas, com um investimento previsto na ordem dos 7 milhões de euros, valor que inclui 5 milhões e meio fixos e mais 1 milhão e meio por objetivos. O negócio, que foi inicialmente trabalhado por Hugo Viana, agora está nas mãos de Bernardo Palmeiro e Flávio Costa, os novos responsáveis do dossiê. O Levante, atual clube do jogador,
tenta ainda assegurar uma percentagem numa futura venda, o que tem prolongado as conversas. Mas a verdade é que, com cada jogo que passa, Kuchurashvili valoriza-se mais e o Sporting corre o risco de perder o timing ideal para fechar a contratação. Internacional, competitivo, em ascensão e já a brilhar em competições de seleções, o perfil encaixa na perfeição no projeto leonino. A questão agora é: será que a direção do Sporting vai acelerar e garantir o médio antes que outro clube entre na corrida? Ou vamos ver este alvo escapar por entre os dedos, como já aconteceu no passado? E se um reforço está a aproximar-se, há quem já esteja com meio pé fora. O próximo nome está a ser apontado por toda a Europa como jogador de elite e um selecionador deixou um aviso que pode aquecer, ainda mais, o mercado leonino. Quer saber quem foi chamado de jogador para qualquer clube do mundo? Comenta já e prepara-te para a terceira e última notícia de hoje. Se dúvidas ainda existiam sobre o peso que o nome tem no mercado internacional, as palavras do selecionador sueco Jan Dahl Tomasson chegaram para dissipá-las por completo. E o Sporting sabe que o relógio está a contar. Falamos de Viktor Gyökeres, o camisola 9 que não para de marcar, de desequilibrar e agora de ser publicamente empurrado para o topo do futebol europeu. Em declarações reproduzidas pelo jornal inglês Mirror, o selecionador da Suécia, que optou por dispensar o avançado leonino dos particulares contra Luxemburgo e Irlanda do Norte, deixou elogios claros e diretos. Gyökeres seria fantástico na Premier League. Pode jogar em qualquer clube do mundo e marcaria muitos golos em qualquer lado. Para quem conhece os bastidores do mercado, este tipo de afirmação, vinda de uma figura com influência direta no percurso internacional do jogador, é uma verdadeira convocatória antecipada para a saída. Tomasson não só reforça o valor de Gyökeres, como praticamente o coloca numa montra à escala global. Mas o impacto não fica por aqui. A comparação direta com outros avançados da elite, incluindo o seu compatriota Isak, do Newcastle, cria uma pressão clara. Os gigantes estão atentos e o Sporting pode estar cada vez mais perto de ver a cláusula de rescisão ativada. Avaliado em 75 milhões de euros, com 40 golos e 10 assistências em 41 jogos oficiais esta temporada, Gyökeres tornou-se numa referência ofensiva que ultrapassa as fronteiras nacionais. E, com a Premier League a mostrar forte interesse, tudo indica que o verão pode trazer uma proposta difícil de recusar. Sobretudo porque o próprio jogador, em entrevistas anteriores, já deixou claro que ambiciona atuar num projeto europeu de topo absoluto, não apenas em clubes de médio nível. No Sporting, a estrutura sabe que será muito difícil travar o assédio. A cláusula protege o clube financeiramente, mas o desafio estará em preparar, com tempo e critério, o plano para o pós-Gyökeres, caso essa saída se confirme. A pergunta que ecoa entre os adeptos é simples. Deve o Sporting fazer tudo para manter o seu goleador mais uma época? Ou aceitar que está na hora de realizar uma venda histórica e preparar a sucessão? O elogio público de um selecionador é só mais uma peça num puzzle que parece cada vez mais montado. E assim se fecha este ciclo de 3 revelações. Um regresso clínico que reforça Rui Borges. Um alvo internacional que se aproxima de Alvalade. E um craque que o mundo inteiro já vê como pronto para sair. E tu, qual destas notícias te deixa mais inquieto? Achas que o Sporting vai conseguir segurar as suas joias ou preparar o futuro com inteligência? Comenta já a tua opinião e partilha com outros leões este momento decisivo da temporada.